Eu sou a Casa Teorias e essa é a minha parte da teoria da White Alliance em Naruto. Eu sou um garoto com cabelos rosados. Imaginem o cabelo do Buda de Shumatsu, só que rosa, olhos amarelos e pálido ainda, tendo um corpo bem evoluído para a minha idade. Quando bem jovem fui reconhecido como um prodígio quando o assunto era aprender novas técnicas, sendo que meu principal foco sempre foi combate corpo a corpo. Eu sou um membro do clã Oni e filho do líder do clã Muzan e tenho 11 irmãos. Nós somos os 12 Kizukis, um grupo seleto dentro do clã que continha apenas os descendentes diretos do meu pai. Eu possuo a Kekkei Genkai do clã Oni, que faz com que durante nossos poderes sejam levados a um nível absurdo e também possibilita que os que a contêm vivam até 300 anos. Normalmente o único que ultrapassou essa marca foi o meu avô, que viveu até os 800 anos, sendo o Oni mais forte que já existiu. Bom, em questão de poder, os panos eram respeitados e temidos por todos. Também éramos vistos como um clã impuro por rituais que fazemos. Somos considerados demônios pelas nossas habilidades sobre-humanas. Mas voltando para atualmente, eu estava em Tokito, que possuía a mesma idade que eu, e desde o início sempre treinamos juntos por sermos considerados os mais fortes da nova geração do clã, até que nós dois nos preparamos para dar um ataque final que, quando se chocaram, fizeram com que eu e ele fôssemos jogados longe. E assim o treinamento havia cansado. Naquele dia, após isso, eu saí do distrito dos Onis e comecei a andar pela vila. Sinceramente, eu possuía ódio pelos aldeões. Eles não eram anda, mas se achavam muito. Como por exemplo, eles tinham maldade o suficiente para machucar uma criança que era meu cega da academia. O nome dele era Naruto Uzumaki. Pelo que eu sabia, os pais dele haviam morrido no que ele nasceu, e também havia ouvido falar que ele era o portador da Kyuubi, uma biju, que no caso eram monstros com extremo poder. Ru até tinha interesse nelas, mas não possuía vontade de ter uma. Mas voltando para mim de ácido coma, eu passava, alguns me olhavam com medo, mas eu não ligava muito. Eu sabia perfeitamente o motivo. Preferia ser temido do que espancado. Mas até que eu cheguei no meu destino, Ishiraku Ramen. Eu estava com muita fome, então logo fiz o pedido. Depois disso comi e fui embora. Eu tinha anos para aquele dia. Eu iria treinar na Floresta da Morte, um local muito perigoso, o que fazia ser ainda melhor, afinal podia aprimorar minhas habilidades de só sobrevivência. E assim eu cheguei. Eu parei em um local onde ficava um rio para fazer um treinamento de controle de chakra, que consistia em andar sobre a água. Não era nada muito difícil, mas eu achava bom sempre treinar. E depois eu fui para o meu objetivo principal. Eu queria dominar uns justos que eu havia aprendido no dia anterior, já que eu fiz uma aposta com o meu pai que se eu conseguisse acertar um golpe nele, ele me ensinaria o justo clones das sombras, ou Sokage Bushin. Ele era muito útil, pois todo conhecimento que os clones aprendessem voltava para mim, e assim eu fiquei alguns minutos tentando, até que havia conseguido fazer ele com perfeição. E aí eu havia mandado que todos eles ficassem treinando taijutsu pelo resto do dia, e voltei para o clã, pois eu teria que ir para a academia no dia seguinte. E assim foi feito. No dia seguinte eu acordei, fiz tudo o que eu precisava fazer e saí correndo para a academia. Mas no meio do caminho eu fui pego em uma emboscada por dois genins que disseram que haviam apostado que eram capazes de derrotar demônio. De acordo com Milady, assim foi feito. Eu tentei ligar, mas eles eram superiores a mim. Final, eu tinha apenas 8 anos. Eu apenas era forte para a minha idade, e também, como todos os homens, eu era enfraquecido durante o dia, principalmente quando entrava em contato com o sol. Após a luta, eu estava caído no chão, mas não estava tão machucado graças à resistência dos homens. Então meu corpo começou a se curar, e alguns minutos depois eu consegui levantar e fui indo em direção à academia. E por ter chegado atrasado, o sensei já ia começar a brigar, mas então viu a minha situação e perguntou o que tinha acontecido. E depois ele pediu para que depois da aula eu passasse na sala do Hokage para relatar o que havia. Aula. A academia não era um grande problema para mim. O meu grande rival nela era Biel Asashi. Ele lutava de igual para igual comigo. Só ele e o Tokito tinham chances de me matar. Também tinha alguns outros, mas eu dava conta. Por exemplo, eu poderia ter vencido os dois genins, mas além de estar exausto pelo treinamento pesado do dia anterior, eu também tive que
pelo Aterno Sol. Isso fez com que as minhas chances de vitória caíssem para 40%, mas então após sair da academia, eu fui até a sala do Okajirus em Sarutobi para relatar tudo. Ele pediu a aparência dos meninos, eu dei e ele falou que resolveria. Eu acreditava, pois meu pai era uma das pessoas mais influentes da vila, além de ser o único fundador vivo da vila. E ele ainda tinha a aparência de uns 30 anos pela Kekkei Genkai. Afinal, Oni apenas começava a envelhecer no final de sua vida. E então, após sair do escritório do Okage, eu fui até o clã procurar uma pessoa específica, Kokushibo, para pedir que ele me treinasse. Ele aceitou e assim nós fomos agora ao campo de treinamento do que fôssemos capazes de usar todo nosso poder, e assim foi. Passei a tarde inteira treinando e levando uma surra. Kokushibo era o segundo Oni mais forte vivo, apenas atrás do meu pai, e assim ele me massacrou. Mas foi ótimo porque ele também me ensinou um jutsu de Katon, ou apenas elemento fogo. Era o Justus da grande bola de fogo, um jutsu poderoso e que poderia me ser útil futuramente. Eu tinha 3 elementos Katon, Futon e Doton, sendo fogo, vento e terra. Eu também possuía a lei Genkai do elemento poeira, mas eu ainda não havia dominado nenhum jutsu, e isso era algo que eu pretendia aprender